Salve, salve, nossa audiência. Quase que não sai, hein? Meu filho, o negócio aqui é dureza. Começando mais uma edição do seu podcast Fala, Comandante. Eu sou Carlos Moreira, muito prazer. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Pra galera que tá no YouTube, é só se inscrever. Pra quem não se inscreveu, acionar o sininho, nos seguir através do Instagram. Estamos aí com o QR Code, é só triscar por lá, clicar, fazer o que você quiser, que você vai ter acesso às nossas principais redes sociais. E para a galera que está na TV Metrópole, agora assistindo, através do canal 16.1, Fortaleza e região metropolitana. E para você também que está em Sobral, Terra Boa, Sobral, 46.1. Um mega beijo para toda a galera de Sobral, Fortaleza, região metropolitana. Para você que está em qualquer parte do mundo através da internet, da rede mundial de computadores, nos acompanhando através do podcast Fala Comandante. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, que hoje é incrível. Meu filho, a gente vai falar de muita coisa boa. E a coisa boa, que eu tenho certeza que todos vão adorar, tem a ver com o seu, din-din aí, bolsa, coisa boa, hein? Para empreender, para se educar, como você vai gastar, como você vai ganhar, enfim, a gente vai ter aqui um bate-papo incrível. Mas antes, eu quero aqui mandar um salve e um abraço para todos os associados da Aspra, a Aspra que nos patrocina, a maior associação de militares estaduais do estado do Ceará. Para você que não é associado, se associa. Nos procura através de Aspra CE Oficial, tá bom? Fala lá com as meninas que com certeza você vai ter um clube recheado de muitos benefícios e serviços. Bom, para todo mundo que está ligado, a nossa convidada é um assunto assim que muitas vezes o sujeito tá doido para chegar ao início do mês, recebe, como diz na gíria da polícia, né, do bombeiro militar, o QS, e daqui a pouco não tem mais, não sabe com que gastou. E para falar sobre essa educação financeira, para discutir muitos temas importantes que abordam um assunto tão sério, que é a questão do financiamento, muitas vezes que você procura fazer ou não, ter aquele ponderamento em relação aos gastos, eu apresento a doutora Aneline Magalhães. Falei certinho? Falou certinho. É um prazer recebê-la no podcast Fala Comandante. Se apresente como você gostaria de ser apresentada. Perfeito. Obrigada, Carlos. Né, como um bom comunicador, falou certinho meu nome assim de primeira, não é para poucos. Eu me chamo Aneline, coisa de cearense, pego Ana com a Aline e juntou. Mas mais conhecida como Anne. Eu sou advogada de formação, mas eu gosto de me apresentar como filha da dona Ana e do seu Manuel Carlos. Eram duas personalidades, né? Minha mãe ainda é viva, mas meu pai infelizmente já faleceu. Comerciantes, empreendedores brasileiros, e veio daí hoje a minha necessidade de não só apresentar uma advocacia comum, mas hoje eu tenho uma missão que é exatamente trabalhar essa questão de transformar vidas, né, através do planejamento e da proteção patrimonial. Tá? Então, quem é a Aneline? É uma advogada de formação que hoje tem a missão de mudar a cultura do planejamento e da proteção patrimonial no Brasil. Pô, vou dizer do Brasil já, viu? Tem que pensar positivo. Exatamente. Não tem fronteiras. Exatamente. Agora me diz uma coisa, antes da gente começar nosso bate-papo. Antes de ser advogada, você fazia o quê? Tem alguém na família que é advogado? Você não, vou ser advogada porque tem alguém que é advogado e eu quero ser advogada. Ou você passou por outras profissões antes de ser advogada? Nos conta aí um pouco. Perfeito. Não, sou a primeira advogada da família. A minha vontade vamos dizer assim, o que me chamou para a advocacia muito, Carlos, é a possibilidade de você mudar situações, né? Eu consigo, por exemplo, um cliente que está com uma demanda, um cliente que é muito comum, por exemplo, eu chego num cliente, a gente começa a conversar, vamos conversar um pouco aqui como é que funciona, e eu descubro que ele tem um filho
que não é, por exemplo, filho dele, é filho da esposa, mas que já está no seio familiar, que já é... Então, eu consigo trazer uma solução para ele. A gente faz uma adoção socioafetiva, né? E eu consigo solucionar isso. Eu sempre tive uma necessidade de trazer resultados positivos na vida das pessoas através da minha profissão. E a advocacia veio muito por isso. Então, sim, entrei na faculdade com 17 anos. Comecei a estagiar na 12ª Vara Criminal. De graça, inclusive, né? Então, o mais importante, né? Para entender como é que funcionava. Trabalhei na implantação do Juizado da Mulher, né? Logo no início da Lei Maria da Penha. E segui aí para a parte executiva. Então, de lá eu segui para implantação de grandes empresas do estado do Ceará, a ZPE do PECEM, né, que é lá onde fica a CSP do PECEM, que hoje é a ArcelorMittal. Então, eu passei aí da parte da advocacia de escritório para uma advocacia mais executiva, mais de gestão. E aí eu saí da gestão do patrimônio público, né? Trabalhei também na implantação da primeira gestora de ativos públicos do estado do Ceará, que é a Cearapá, e eu saí da gestão de ativos públicos, hoje eu trabalho com patrimônio familiar. Né? Por isso que a gente aqui tem o objetivo de conscientizar ou de trazer um pouco esse conteúdo de planejamento financeiro, de planejamento de futuro dentro do seio familiar mesmo. Bacana. E por falar em patrimônio familiar, a gente já começa o nosso bate-papo, porque eu conheço algumas famílias, né, que construíram o seu patrimônio, o patriarca construiu o seu patrimônio, montou lojas, e aí os filhos não quiseram. Uns foram para a medicina, outros foram, enfim, se formaram e tocaram outras profissões e constituíram família, e o patrimônio se acabou em nada. Há quem o diga que quando a família está intrinsecamente, né, fincada naquele empreendimento, tem tudo para dar errado. E muitas vezes grandes empresas, a gente tem vários exemplos aqui no estado do Ceará, que contratam técnicos para gerenciar, porque aquela família, aliás, aquela empresa familiar, muitas vezes não consegue, enfim, avançar. Você concorda com isso? Em parte. Tudo vai depender, eu já vou fazer a propaganda aqui, tem tudo a ver com o nosso tema, que é o Fala Comandante. Tudo depende do comando. Né? Se eu tenho um planejamento, se eu faço algo sempre de forma planejada, de forma antecipada, eu consigo mitigar os meus riscos. Porque viver já é um risco, né, Carlos? Assim, não importa a sua profissão, não importa se você é um comunicador, não importa. Viver é um risco. Então, se eu estou empreendendo, eu tenho que ter consciência de que eu também estou acrescentando novos riscos. Então, não adianta, eu tenho clientes, por exemplo, que a gente trabalha exatamente um planejamento de sucessão, porque não adianta eu ter uma boa empresa, eu ralar para construir aquele patrimônio e eu ter 5 filhos lá dentro, mas nenhum tem uma função. Então, eu não dei uma função para eles, eu não sei quem é que vai continuar no negócio, ou ele vai continuar no negócio, mas será que o que vai continuar no negócio é o mais importante, assim, é o mais interessado, é o melhor preparado, né, de forma técnica, ou outra, eu deixei a estrutura, mas eu não deixei liquidez. Né? Eu não tenho dinheiro. Se eu não estou mais aqui, ele não tem como tocar os negócios. Então, você vê como tem várias, assim, várias coisas que a gente tem que analisar, né? E como que eu analiso isso? Sentando e planejando. É o que eu falo muito para o cliente. Qual que é a nossa dificuldade de planejar? Qual que é a sua dificuldade de, antes de gastar seu dinheiro, você planejar? Porque o planejamento, ele depende do e se. E a gente não acorda de manhã pensando, e se eu não voltar? E se eu não conseguir trabalhar amanhã? E se minha filha não quiser o negócio? E se minha filha precisar ou quiser fazer medicina daqui a 10 anos? Como é que eu pago isso? Eu vou dizer não, simplesmente não? Ou eu consigo hoje fazer um planejamento dentro de uma previdência, dentro de um crédito estruturado de consórcio, né? A gente tem essa dificuldade. Até entender um pouco dessa importância, né, desse controle financeiro para você se planejar e, enfim, tocar a vida da sua família já nessa perspectiva, né? E não, e se der certo, e se eu morrer? Porque, enfim, a luta é diária, não adianta você estar, muitas vezes, pensando no que deu errado,
Porque tem vários empreendimentos, tem vários empresários, dão seus testemunhos, né? Muitas vezes em programas de TV, na própria internet. Olha, eu quebrei 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Inclusive, o meu parceiro de bancada, o Sargento Borges, que é um empreendedor, ele faz questão, já falou aqui várias vezes, que quebrou algumas vezes, né? Que, enfim, isso é até importante para você amadurecer no negócio, procurar se capacitar, se preparar, conversar, né, com pessoas que são mais entendidas, ter aí a sua consultoria, né, ter o seu olhar, que é importante nesse processo. Exatamente. Até para quebrar você tem que planejar. Porque se você só, entre aspas, né, quebrou porque você começou algo. Então, eu preciso entender o que é que eu quero, ou se eu quero, né, e dar um primeiro passo. Só que para isso eu preciso planejar. Tem um livro, depois eu vou deixar aqui as indicações, né, que eu gosto muito, em brasileiro, que ele fala que o dinheiro ele é emocional. Né? Por que o dinheiro é emocional? Porque o seu dinheiro não vai chegar na sua conta e vai lá só para a sua previdência privada. Você tem que mandar ele ir. É você que manda nele. Então, quando eu chego num cliente, ele diz, ai, mas não sobra nada. Eu digo, mas não sobra porque você não está destinando para os lugares certos. Se você esperar o dinheiro sobrar para você construir o projeto da faculdade do seu filho, construir, quando eu me aposentar, vou querer montar um negócio, então eu vou querer, sei lá, 200 mil, meio milhão, com meus 60... Enfim, eu tenho que decidir. E decidiu, pronto. Agora que eu sei o que é que eu quero, então, quais são as ferramentas que eu posso chegar? Como que eu posso chegar lá? Agora me diz uma coisa, vamos lá, eu converso com muita gente e sempre nessa corda bamba. Tá difícil juntar uma grana, tá difícil investir, tá difícil sobrar um dinheirinho. O nosso povo é complicado em relação à questão da administração financeira, o que ganha, como é que vai fazer a divisão, né? Enfim, o nosso povo está endividado, né? Carlos, tem sim, boa parte endividada. Mas é por isso que eu estou numa missão muito evidente, né, muito contundente, de comunicação, de falar sobre planejamento, de trazer isso dentro da cultura. Por quê? Porque não necessariamente você está falando com esse seu amigo aí, ele está endividado, não. É uma cultura, sabe? Dele dizer, sim, nossa, eu vivo liso, eu vivo endividado, né? Chora, é uma coisa. A gente tem uma cultura de você não pode dizer que você está bem. Você não pode dizer que você empreendeu, você não pode dizer que você gerou negócios, né? Tem isso e tem um outro lado. Qual que é o outro lado? Às vezes eu chego também num cliente, primeira coisa que ele abre o banco para mim, ele tem 10 consórcios. Eu digo, mas por que você fez 10 consórcios? Um exemplo. Sim. Não sabe. Não sabe por que fez, porque o banco mandou ele fazer, não sabe o que está pagando, não sabe a taxa que tem. Por quê? Porque ele acha que ele precisa fazer essa moeda de troca com o banco para ter algum crédito. Mas o banco precisa de você, né? Então, ele acaba contratando ferramentas que, às vezes, ele não precisa, de forma desorganizada. Aí, ele, 5, 6, quando você vê, tá 10 mil reais a menos no valor dele, no ordenado dele, que chama, né? Pagando um monte de produto financeiro que ele nem precisa. Então, é muito essa mentalidade também não é de desorganização só, sabe? A parte das dívidas, aí vai depender muito do perfil, né? Do cliente que às vezes precisa se endividar, se ele não tiver aquele boleto para pagar, ele não vai alavancar. E detalhe, doutora, independe da posição social e de quanto você ganha. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, 10, 15, 20 mil reais e vivem com um salário. Acredite, eu encontrei um ano passado no interior, eu não vou falar por uma questão de ética, né? Mas fui abordado por um cidadão que ganha em torno de seus proventos lá em torno de 10 mil, 8 mil, 10 mil, não vou precisar com exatidão. E ele, pensão, empréstimo, financiamento, estava sobrando pouco mais de um salário mínimo. Ou seja, a condição do cara, morando no interior, não é pouco, um salário de entre 8 e 10 mil reais no interior, o custo de vida é bem menor. Sim. E ele não conseguir, né? Com a mão na cabeça,
porque os proventos dele não passava um pouco mais de um salário. Acho que é 1.300 e alguma coisa, o salário mínimo, né? Isso porque ele não tinha um consignado, né? Então, aí é complicado, aí independe, né? Independe da posição social e quanto você ganha. Tem um humorista que eu gosto muito, que é o João Cláudio Moreno, do nosso Piripiri, do Piauí, ele brinca, né? Rapaz, a mãe dele, inclusive, faleceu recentemente, né? Já tem alguns meses, né? E ele sempre falava, rapaz, eu não entendo. A mamãe ganha um salário mínimo e pergunta se eu quero dinheiro emprestado. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Perfeito. Eu acho que essa questão da cultura tem que começar já de pequenininho, já você educando o seu filho, né, valorizando aquelas moedinhas, né, incentivando a vender na escola, enfim, docinho, ó, faça um docinho e tal, mesmo que ele venha de uma família, né, que dê condições para ele poder viver de forma tranquila. Eu acho que tem que ter já começar a ter essa visão. O mundo é difícil, lá fora o negócio é complicado. Então, começar a contar as moedinhas, né? E, exatamente, o que você falou, você foi perfeito, Carlos, na sua colocação. E, para isso, vamos voltar para o planejamento. Não adianta. Ou você senta com alguém para te ajudar nesse processo, ou você vai ter como meu pai fazia, pega a caderneta e anota. Por quê? Porque o que a gente faz durante o dia? O que você faz durante o seu dia? Você está atrás de dinheiro. Isso. Porque você está trabalhando, você está gerando negócio, você está fechando parcerias. O teu dia é para isso. Você é pai de família, você é mãe de família, o teu dia é para isso. Então, ou você toma uma posição, né, de comando da tua vida e diz, eu vou tirar um tempo, vou ligar para a Anne, vou tirar um tempo e vou pensar sobre isso, ou eu vou, não sei, contratar uma consultoria que seja, mas para começar, para ver o que é que eu tenho, o que é que eu ganho, o que é que eu gasto, né, e reestruturar isso, quanto que eu chego no cliente e digo, ok, quanto que você precisa para viver? Muitos não sabem. Porque vai gastando. Então, vamos lá, deixa eu te ajudar. Eu pego cartão de crédito, quanto dá, alimentação, quanto dá, né? Para que ele tenha pelo menos na mente, né? Fácil, tem que ser fácil para você. Qual é o teu padrão de vida? Porque o teu padrão de vida tem que ser mantido hoje ou depois quando você já se aposentar, por exemplo. Né? Então, você vai conseguir viver com o que você tem hoje daqui pra frente? Não. Então você tem que pegar o seu dinheiro aí e vamos trabalhar ele. E não só gastar. São essas duas posições. Mas tudo a gente começa com o que a gente está fazendo aqui hoje. Cultura de planejamento. Então, baseado nesse planejamento, tem como a gente mensurar o dinheiro que entra e sai por mês. Exatamente. Esse controle de quanto eu vou gastar, de quanto vai entrar, de quanto eu vou gastar. Envolvendo contas a pagar, né? Tendo todo esse olhar para começar a ter essa educação e, enfim, ser modelo. O pai, no caso, né? O patriarca ou a matriarca da família, ter essa noção para que os filhos vejam, minha mãe, meu pai está tendo esse cuidado. E também eu acho importante e é cansativo, né, Carlos? no seu seio familiar também passar esse controle. Olha, sai do quarto, desliga a luz, está tudo muito caro, né? Já começando vai usar a parte de dente, usa um pouquinho, que já vai ser o suficiente para você fazer a sua higiene bucal. São coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença no final do mês. Isso. Mas para começar, você precisa de um raio-x. Você precisa saber onde você está hoje, né? Por que eu ganho, como você falou, né? Como é que fala? QG? O QS. Eu aprendi, não. O QS é grana, é dinheiro. Pronto. Eu recebo meu QS, enfim. Dia 1º, dia 3 ele já foi embora. Para onde é que ele tá indo? Em algum lugar ele tá indo. E ele não foi só. Viu, Carlos? Você botou ele lá. Então, perfeito. Agora eu identifiquei para onde é que ele tá indo. Identifiquei desses caminhos. O que é que eu consigo trabalhar? O que é que eu consigo diminuir? O que é que eu consigo priorizar? Né? Eu tenho clientes, por exemplo, que a gente fez esse BPO financeiro, né? Esse raio-x. E aí ele decidiu, não, Anny, desse contrato aqui que eu recebo, né? Ele é um cliente que presta serviços. Desse contrato aqui que eu recebo, que é em média de R$3.000, esse daqui eu vou destinar para as minhas reservas. Então, a gente estruturou os outros custos dele lá, né? E dos R$3.000, a gente botou uma parte na Previdência, uma parte no seguro vitalício, né? Então, mas ele precisou o quê? Ver o que é que ele tinha, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que é que a gente tem. É verdade. O que é que a gente está gastando, né?
E esse é o primeiro passo. É a tomada de consciência. Porque se você, o comandante, se você não tomar só você pode fazer isso por você. Eu chego no cliente, acessa aí, vê se você consegue acessar o seu banco agora. Eu vendo meu serviço ali, viu, Carlos? Você consegue acessar o seu banco agora e você pegar no seu banco tudo que você paga de seguro, de consórcio, não consegue. Porque ele não sabe nem acessar o banco. Ele não sabe com quem que ele fez. Tem essa dificuldade? Tem essa dificuldade. Ou hoje eu estive com um cliente, nós conseguimos acessar, por exemplo, a apólice dele, mas lá eu não sei que tipo de apólice é, eu não sei se ela é resgatável, eu não sei que tipo de seguro é, não tenho CNPJ, né, do contrato para aqui, aí eu entro no CNPJ do contrato, né, sou advogada, então eu leio o contrato, explico o que é que tem, mas lá, não vou dizer o banco, não, certo? Mas lá só tinha o valor que ele estava pagando, o valor do capital segurado, nada mais, assim, ele não conseguia informação. Baseado até nisso, eu tenho uma empresa e eu tenho uma relação muito boa com o meu gerente, uma pessoa espetacular. Esses dias que ele não nos ouça, apresentou um empréstimo com valor X e tal, parcela em tantos meses. Pô. Aí o cara, eu não estou precisando. Não, mas faça, você está me ajudando. Aí tentou todos os artifícios, não conseguiu. Aí no final, você tem que me ajudar, que eu tenho que pagar a meta. Dinheiro é emocional. Aí eu pensei, tá, você vai pagar a sua meta. E eu? Como é que eu fico? Não é? Então assim, e o banco, é muito interessante isso, né? Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu tenho um cartão, já tem um bom tempo, já tem mais ou menos uns 10 anos esse cartão. É hilário, viu? Eu vou falar do Nubank. Então, cartão, na época liberou pessoa física, né? Acho que R$1.500. Eu sei que 10 anos depois eu estou com 3.600. Aumentou pouco, né? E eu sempre... Pois é, aí o que acontece? Eu sempre pedia, né? Olha, aumente meu limite, pago rigorosamente em dia. Aliás, antes do dia, meu histórico certinho, papapá. Não, e aquela comunicação horrível. Até que eu desisti. E aí eu comecei a investir em outros bancos. E agora, recente, né? Me apresentou o roxinho, né? Com limite de 50 mil. Eu disse, olha só. Tanto que eu quis que aumentasse ali para 8 mil, né? Uma coisinha pouca, não era tão... E agora 50 mil, agora eu não quero mais, que o outro banco já ofereceu, enfim. Ou seja, os bancos que se comunicam, e ele já tem um script, o sujeito chega lá, às vezes emocionalmente, né? Tá precisando de grana para pagar uma dívida, ou para comprar muitas vezes um carro, para a vaidade, né? Eu compro o carro do valor que eu quero. Então ele não tá passando na cabeça dele, ó, aquela prestação ela vai levar ali a metade do meu salário. Mas a vaidade fala mais alto. Aí o cara vê ali aquela sensibilidade, cria aquele rapport, né, com o cliente, daqui a pouco ele tá abraçado, eu fiz um ótimo negócio, daqui uns meses ele tá com a mão na cabeça, meu Deus, como é que eu vou pagar? Então tem muito disso, né? Infelizmente o banco, ele te olha assim como número, né? Tem alguns gerentes que criam essa empatia, né, que é interessante Sim. você ter, e tem gerentes que têm um atendimento personalizado mesmo, mas no final tudo é grana. Tudo é dinheiro. E eu sinto que a gente, principalmente na era da comunicação, na era da informação, né? Digo, e eu falei isso já tá gravado aí, né? Eu falo muito isso. Nós vivemos numa era da informação, né? Que você tem aí lives, né? Sobre, eu chego no cliente, às vezes ele já quer um hold, me dá um hold pra mim, né? Já quer hold nele. Que a gente vive numa era da informação, mas não é uma era da formação. Então, assim, não adianta, você tá o saldão do carro, eu posso comprar, tá, se a pessoa não tiver uma formação, essa que você teve, depois da sua experiência, rapaz, os bancos podem brigar por mim, entendeu? Exato. Não, nossa, não fale, né, pro seu gerente, não estou brigando com você, amigos, mas, ok, gerente, então me traz então outro produto, me traz então outro... É negócio, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. E se a gente não entender isso, por exemplo, eu tenho muita consciência de que às vezes eu chego num cliente, eu sei que ele precisa, eu apresento um monte de coisa, é família desestruturada, Jesus, mas não entrou na cabeça dele, não fez sentido. Carlos, não vai adiantar. Eu digo que ali eu demiti o cliente.
Eu digo, mas posso voltar aqui 10 vezes. Mas ele não está se preocupando. Ele não está se preocupando com a família, ele não está se preocupando, então eu não posso te ajudar. Agora, se você quiser ajuda, aí eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E muitas vezes eu tenho um cliente que vai ter só uma previdência, eu tenho um cliente que a gente vai fazer só uma análise da parte de sucessão, né? De contrato de adoção, para fazer uma estruturação familiar, vários serviços, mas eu tenho que entregar o que fizer sentido. Eu sei que você precisa de mais, mas eu tenho que te entregar o que fizer sentido. Quando a gente fala apenas do banco, ele não vai ter esse atendimento personalizado. Não é porque ele é ruim, é porque é o banco. Isso. Entendeu? Ele não vai trabalhar com isso. É a mesma coisa que você chegar para mim, por exemplo, eu até falei, a gente estava conversando aqui sobre alguns professores meus da área criminal, porque eu amo a área, mas eu não atuo na área criminal. Mas eu entrei no direito pela área criminal, né? Na vara e tudo, mas eu não atuo. Se chegar para mim e você pedir uma demanda na área criminal, eu vou ter bons amigos para te indicar. Mas eu não trabalho com isso. É a mesma coisa do banco. Ele vai ter boas coisas lá para trabalhar com você, né? Até, às vezes, um financiamento. Que você está precisando de dinheiro ali na hora. Se você não estiver precisando de dinheiro ali na hora, se você for planejado, você consegue estruturar dentro de um consórcio, por exemplo, que você paga uma taxa muito mais em conta, 0,10% ao mês. Mas, você precisa planejar. Tudo planejado, até filho, né? Se você for ter o filho também planejado, sai mais em conta, né? E essa questão da reserva, criar uma reserva de emergência. Isso. É importante, né? A pessoa que ter essa consciência. Né? Os especialistas falam, né? Que é em média de 6 a 12 vezes as suas despesas mensais. Aí entra, o que é despesa mensal? É só a educação do meu filho, é o cartão de crédito e a educação do meu filho, é a minha viagem, que eu não posso deixar de ir, eu preciso primeiro conhecer meu padrão de vida, né? Para entender o que é que uma despesa mensal na emergência. E outra, né? A gente está falando de 6 a 12 vezes sem quebrar um pé. Porque a depender do teu trabalho, se você, vamos dizer assim, quebrar um pé, você vai entrar no INSS, você vai entrar, né? Ou você mesmo vai ficar sem renda. Então, é 6 a 12 vezes contando um padrão de vida para manter realmente o pagamento das suas despesas. Porque quando a gente, por exemplo, vai se internar, vai fazer uma cirurgia, você tem seu plano de saúde, mas as despesas aumentam, né? E quando não tem? Fica mais difícil. É mais complicado, né? Tem que ter um bom seguro em vida. Até baseado nisso, você tem que mensurar assim, as metas, né? E os seus objetivos. Quais são as metas que eu vou ter no decorrer da minha vida para eu me programar com o objetivo. Qual é o meu objetivo? Exatamente. Eu quero comprar um carro zero. Olha, eu não estou podendo comprar um carro zero hoje. O meu carrinho tá show de bola. Porém, eu tenho um sonho de ter um Corolla. Vou me programar, vou ter uma meta aqui. Eu vou ter um Corolla daqui a 2 anos. E durante esse percurso, eu vou me organizar para que eu possa trocar o meu carrinho hoje, um Classiczinho, né? Para ter um Corolla mais na frente. Isso depende muito também do objetivo da pessoa. Às vezes o objetivo não é ter um carro. É comprar uma casa, comprar um apartamento, né? Ter o tipo de financiamento. Vai muito da pessoa. Vai ter, só voltando para um exemplo do plano de saúde, né? Tenho clientes que não têm plano de saúde e hoje não tem mais seguro de carro. Ou porque entendeu que pela mobilidade, pela vida dele era melhor alugar ou mesmo viver de Uber. Aí você encontra outras ferramentas. Por exemplo, tem o seguro de vida em vida. Você paga um seguro pouco e no caso de você ter uma internação, no caso de você, né, fazer uma cirurgia, realizar uma cirurgia, você recebe aquele valor, tá? É também uma ferramenta de estruturação financeira. No caso de projetos de futuro, o melhor dos mundos era você conseguir juntar dinheiro, né? Você conseguir juntar dinheiro, você conseguir colocar em algum fundo de liquidez fácil para você retirar. Agora, eu também tenho clientes que dizem, Anne, não dá. Se eu colocar, eu tiro. Assim, se eu colocar na Previdência e eu puder tirar com 60 dias, eu tiro, sabe? Eles me falam assim, então você precisa de um boleto. Aí você precisa de uma outra ferramenta, né? Seja um seguro resgatável com 10 anos, seja um consórcio, que você precisa de um boleto. Então, tudo isso é autoconhecimento também. Doutora, como é que a gente pode desenvolver o hábito de poupar? Já que para algumas pessoas é tão difícil, né? Vai colocar o dinheirinho ali e fica olhando, ó. Eu vou tirar. Como é que a gente pode desenvolver esse hábito de poupar para ter um dinheirinho em caixa? Na hora de uma emergência, no caso. Na construção de hábitos, Carlos, tem um livro bem legal também,
que fala sobre o poder do hábito. Eu gosto muito dele. Depois eu mando aqui para os telespectadores. Que diz o seguinte, que na construção dos nossos hábitos, a gente nunca vai conseguir, vamos dizer assim, subir a escada, né, já alcançando o último degrau. Então, o ideal é você começar com o que a gente chama de hábitos atômicos. Como, por exemplo, né, academia. Ninguém gosta de academia. Inclusive, eu tenho que voltar, Jesus. Eu não sou muito fã, não. Eu faço, mas não sou muito fã, não. Tem que ir, né? Mas Tem que veja ir. só. No momento que você começa a ir pra academia, mesmo que obrigado, automaticamente, depois você vai me dizer se é verdade, viu? São estudos. Você começa a buscar uma alimentação melhor. Ou pelo menos você diz assim, não, poxa, hoje eu não vou, sei lá, tomar alguma bebida, alguma coisa, porque amanhã eu vou pra academia e eu vou ficar muito cansado. Veja, você deixou de fazer um prejuízo alimentar na noite porque você ia pra academia. Um hábito, uma atitude sua, tá gerando outras. Então, como que eu consigo criar um hábito de economia, de planejamento financeiro com um passo? Você precisa dar um passo. Seja agendando uma consultoria, seja fazendo um raio-x mesmo, que a gente chama de biofinanceiro, né? Aquele raio-x de parei esse mês, setembro, minha meta dezembro é pelo menos dar alguns passos. Então, setembro eu vou ver o que é que eu tenho. Receita, despesa, desse primeiro passo. Quando você consegue enxergar isso, automaticamente vai vir os insights mentais para que você dê outros passos. Que você vai ficar olhando aquela planilha. Você vai ver, rapaz, tá sobrando nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Rapaz, eu tô gastando isso daqui com almoço fora. Meu Deus, ainda tô comendo mal. Então, isso já vai te dar um insight para você cozinhar mais em casa. Não é que eu vou ser, como diz o Matuto, suvino. Mas, você entende? Então, como que a gente começa um hábito? Com um passo. Você precisa... É fundamental. É fundamental, né? E essa questão da alimentação, né? Eu me considero vítima, né? Me Porque diga. eu me alimento mal, né? Eu tenho problema sério de gastrite, me alimento mal e me alimento fora, né? Então, assim, não tem a mesma qualidade de uma comida em casa, né? Você, além de gastar menos, né? Você acaba gastando mais e não tem a qualidade, que a gente sabe que não tem. Pode ser o melhor restaurante, no final você não vai ter um bom resultado com aquela alimentação, né? Enfim, é isso, né? Você tem que criar aí algum gatilho para sua alimentação. Eu aqui já tratando a alimentação do Carlos. Olha aí, é importante. Doutora, a gente vive em um país onde a burocracia é enorme. Eu tenho certeza que tem muitos clientes que procuram a senhora, muitos até querem abrir um MEI, né, um Simples Nacional, e aí barra nessa burocracia, muito documento, e aí muitas taxas, e acaba desistindo de empreender, né? Nós somos um país que o governo ele não incentiva o indivíduo a empreender. Ele tem que ser empregado, não empregador. A gente não tem essa cultura de ser empregador. E muitos acabam desistindo, dão um primeiro passo, têm a melhor intenção em desenvolver um projeto naquele determinado segmento, mas, poxa, o que você diria para essas pessoas, né? Muitas vezes não tem nem dinheiro. Onde é que eu vou buscar o dinheiro? Como é que eu faço para montar meu pequeno negócio para poder ter um resultado positivo? Conhecimento. Primeiro, o que você quer? Qual negócio você quer, né? Entender. Eu quero um varejo. Hoje a gente tem, inclusive, créditos, né? Específicos para determinadas áreas de desenvolvimento. O próprio Sebrae trata também isso. Mas, duas coisas. Você precisa fazer um planejamento de entender o que você quer, o que é que eu sou bom, o que é que eu consigo desenvolver, né? Por quê? Porque o mais fácil de você desenvolver é aquilo que você tem mais facilidade de lidar. Seja, por exemplo, se eu tenho mais facilidade de lidar com a área de construção, se eu tenho mais facilidade de lidar com pessoas, então eu vou trabalhar uma consultoria. Se eu tenho mais facilidade de lidar com costura, né, eu vou ver essas ferramentas. Hoje, dentro da contabilidade, que abrir uma empresa é muito fácil, né? Mas a gente consegue sim estruturar. Manter, né? E também entra a mesma coisa da cultura. Esses dias, enfim, nas redes sociais a gente viu muito, né? Prisão, por joguinho, né? Essas coisas todas. Porque, gente, não sei na sua família, mas lá em casa,
não tem como ganhar dinheiro fácil, não. Eu acho que a Então rede tem que social, demanda tempo mesmo. com o advento da internet, principalmente com a rede social, o que o indivíduo quer mostrar? Uma boa vida. Que ele está bem, que ele está viajando, que ele está usando a melhor roupa. Você não vê, são raras as aparições de alguém que está precisando efetivamente de algo. A grande maioria posta ilusões. Sim. E aí o indivíduo ele é provocado e ele olha para o lado, puxa vida, eu não tenho nenhuma moto, nenhum carro, e a fulaninha ali ou o fulaninho está fazendo valer, acontecer na rede social. Ah, eu vou fazer isso também. E acaba muitas vezes indo pelo caminho totalmente contrário, e a gente está vendo no noticiário, né, o que está acontecendo. Esses jogos que muitas vezes a gente acaba querendo conhecer, eu vou jogar também, de repente a fulano de tal ali está conseguindo resultado, eu vou tentar também. Mas não tem nada de graça, não tem nada fácil. Quando você visualiza alguém que está da noite para o dia, muda radicalmente o seu jeito de ser, a maneira de se vestir, compra um carro zero, vai para um apartamento melhor. Não, alguma coisa está acontecendo. Porque um proletariado, nem de longe, ele consegue sonhar num mundo desse. E empreender, né? Vai ser a mesma coisa, Carlos. Não adianta. É médio, longo prazo, né? E são algumas verdades que precisam ser ditas. Minha mãe já dizia desde muito cedo, né? Você não é todo mundo, né? Você não pode ter tudo. Se eu estou decidindo empreender, eu vou abrir mão de ser um CLT, abrir mão de ter um fixo, abrir mão de, muitas vezes, de tempo com a família, enfim, por outros propósitos, né? E nada vem fácil, né? E tributo nunca diminui. Eu brinco assim. Só aumenta. A gente está falando de reforma tributária, né? De tudo. Os clientes falam rapaz, é uma das minhas certezas na vida. Nunca vi tributo diminuir, assim, né? Então, encarar essas verdades e dizer, ok, vou trabalhar em cima disso. Por que a gente não tem tanta dificuldade de trabalhar em cima dessas verdades? Planejamento. A gente quer só viver. Pior que é. Né? E deixa eu te falar, a pessoa eu tenho uma amiga, na verdade, recentemente ela era CLT, né? Ela já vinha empreendendo paralelamente, mas algo muito informal, né? Então ela montou o negócio dela, CNPJ, tudo certinho, tudo bonitinho, e jogou uma carreira. Só, eu não quero mais depender de ninguém, vou depender de mim, da minha ação, do meu propósito. Já sou fã, né? Enfim, e ela jogou tudo, teve algumas pessoas, como é que ela consegue fazer? Aí eu falei, meu irmão, ela está fazendo o que a maioria não faz. É um risco, mas é um risco que certamente ela vai ter um resultado positivo, porque ela faz com maestria, ela tem amor àquilo que ela faz não só por amor, é com amor mesmo, né? Então o resultado está acontecendo. Vai acontecer da noite para o dia? Não. A gente tem essa consciência, porém, ela disse, hoje mesmo eu conversei com ela, né? Semana que vem a gente vai fazer uma produção para ela, é uma ótica, né? E ela disse, olha, eu estou adorando, né? É contagiante, é prazeroso essa emoção, sabe? Não tem mais aquela rotina de estar saindo de casa cedinho para o trabalho, bater ponto e tal. Não, hoje ela está pegando a maletinha dela, vai para casa do cliente, vai vender o produto que ela tanto, né? Tem a marca própria, lançou a marca dela, ou seja, ela tá, conhecer. Pois ela tá ousando, né? Sim. Óticas Maiara, tá? Já estou fazendo aqui a propaganda, né? Óticas Maiara. Então, ela é uma pessoa visionária, empreendedora, e eu tiro o chapéu para esse tipo de gente. E vai dar certo. Mas você sabe que é um pouco da minha história, viu, Maiara? Bom, eu era diretora de estatal, né? Mas faltava algo, Carlos, sabe? Disso. E hoje eu tenho um cliente, assim, desde São Paulo, que eu só via online, a Portugal, que eu também só via online, tudo de recomendação, né? Águas Belas, Pacatuba, já vai, né? Iguatu, mesmo distante, mas clientes por recomendação, e que, eu digo assim, cada um tem um pouco de mim, né? Teve a sua experiência, né? Tem um pouco de mim, tanto que eu aprendo como que eu dou. Mas me chamaram de louca também, tá? Totalmente. Maiara, vai dar certo. Você acha que existe ainda muito consumismo, né? A cultura do consumismo, de estar ali se alimentando do que é propagado na TV, nas redes sociais, do sujeito
Eu tenho um amigo, mas eu não vou citar o nome, não. Ele não está precisando, mas ele compra. É perfume, a roupa é tudo. Gente finíssima. Mas a questão cultural. Rapaz, eu não estou nem precisando, mas eu vou comprar. Você acha que tem jeito para essas pessoas? É o que a gente falou no início, exatamente isso. Porque o dinheiro, ele é emocional. Isso. Né? E ainda bem que você não falou o nome dele. Não vou falar. Não. Mas, na verdade, Carlos, todo excesso esconde uma falta. Então, assim, se eu preciso utilizar o meu dinheiro, né, para algo que eu sei que eu não preciso, a não ser que seja um hobby, que seja um relógio que eu estou colecionando. Estou colecionando e esses relógios, inclusive eu levo. Chego pro cliente e digo, tem coleção? Relógio, tá. Cada um é bem, vai ficar pros seus filhos, sim, né? Patrimônio. Não sendo isso, alguma coisa tá errada. E aí tem que voltar a entender o quê? Por que essa necessidade? Né? Por que eu preciso sempre gastar o meu dinheiro, que literalmente eu estou gastando? Qual o sentimento que está envolvido nisso? Porque o dinheiro, ele é emocional. Algo até supérfluo, né? Isso. E uma solução para ele seria comprometer esse dinheiro com coisas mais úteis. Porque assim, tem pessoas que realmente... Não vou... Brincadeira, né? Não vou fazer terapia. Mas terão pessoas que realmente eu não consigo. Mas você sabia que a terapia é importante até para esse processo também? Sim. O sujeito às vezes é compulsivo, ele quer comprar tudo. Demais, enfim, a terapia, ela vai ajudar nesse sentido. Ele vai começar, opa, tem algo errado na minha vida. Demais. Né? E aqui... Todos nós devíamos fazer terapia. A gente estava falando na né? associação, vocês Sim. têm, né, também... Temos. Na ASPRA, a gente tem um acompanhamento psicológico, odontológico, jurídico. Ou seja, o associado, ele tem uma gama de serviços para ele buscar ajuda, orientação, e até mesmo nos momentos difíceis, né? Que esse amparo, esse acolhimento, é o diferencial da ASPRA, né? Esse olhar clínico, sensível, para com o associado, e não só o associado. O seu dependente também, às vezes a mulher, às vezes o filho está precisando de um suporte, da ajuda. E nem toda empresa, né, nem toda associação, sindicato, tem essa sensibilidade em abraçar. Eu digo isso porque, bom, enfim, não vou nem falar, mas eu participo de alguns sindicatos que só Jesus na causa, não representa nada. Sabe o que é nada? Nada. E aí quando você vê uma associação do tamanho da ASPRA, né, nós temos aí para mais de 12.500 associados. Trabalha o associado em todo o estado do Ceará. Estamos em Iguatu, em Juazeiro, em Sobral, em Camusim, em Penaforte. Sim. Eu não sei se você conhece. Conheço. Depois de Brejo Santo, né? Para quem está nos vendo e nos ouvindo, não tem noção. Poranga já chegando no Piauí, Viçosa do Ceará, enfim. Onde você se virar, você vai ter atendimento da ASPRA. Isso não é algo que é trabalhado só para o associado da capital, né? Só a Fortaleza, muito pelo contrário. Né? Temos também o hotel de trânsito para quem mora no interior. Hoje o associado que vem de Juazeiro, Sobral, você sabe que esse grande centro tudo é muito caro, uma diária cara, vai se hospedar de forma gratuita com a sua família, né? Tem ali o limite de dias, salvo me engano são 3 dias, né? Vai ter o seu café da manhã, tudo por conta. Então assim, quando você olha essa representatividade que é feita através da associação para com o policial militar e o bombeiro militar associado da ASPRA, aí você vê que o que você paga por mês é pouco diante de uma gama de serviços e benefícios que o associado tem. É uma destinação útil do seu dinheiro. Exatamente. No lugar de você comprar aquele perfume, às vezes eu falo pro cliente, né, Abais, isso daqui, Anne e tal, quanto que você gasta, assim, no happy hour com seus amigos? Você gasta mais que isso. Não estou dizendo que não é importante happy hour, ok? Mas a gente também tem que ter uma visão de utilidade. Eu tenho que receber, eu tô suando, eu recebi esse valor, ele tem que ser útil para mim e para minha família. Eu não tô suando, trabalhando, conquistando só para gastar. Ele precisa ser útil. Então, é útil para que eu pague, por exemplo, uma associação e tenha serviços. É útil para que eu
faça um planejamento para a terceira e para a quarta idade. Hoje eu sentei com um cliente que tem 75 anos, então a gente já tá falando de 75 anos, faz pilates, viu? Faz pilates, então assim, a gente já tá um jovem senhor. Sim, mas a gente já está trabalhando aí nessa questão da sucessão, nessa questão de outras questões. Então, ou eu pego esse dinheiro, meu suado dinheiro, e eu faço dele uma utilidade, ou ele vai embora. É automático, né? Porque para gastar é muito fácil, né? Para ganhar é suado, agora para gastar é muito fácil. E assim, pela sua experiência, pelo seu trato com o cliente, você fala muito a questão do cliente, tanto atende pessoa jurídica como pessoa física, né? Isso, exatamente. Quem está nos vendo pode contactar com você, você vai prestar um atendimento personalizado tanto para a empresa quanto para o cliente, pessoa física. Empreendedores autônomos e CLT concursados. Lógico que 90% dos meus clientes são empreendedores, né? Enfim, ou autônomos, né? São 90%. Mas tenho concursados também. Eu acho que você já deve ter passado por isso, assim, alguém próximo. Mas, por exemplo, o Estado de Ceará tem um teto, né? Então, eu já tive dois clientes auditores fiscais, os dois casados. Infelizmente, veio a falecer, algo drástico, e ela ficou por um período recebendo a pensão, mas caiu com menos de 1 ano. Por quê? Porque bateu o teto. Então, por mais que ela tenha aquele direito, é uma decisão do STJ, STF, tem todo um questionamento aí, mas tem um teto porque vem da mesma fonte. Então, ela já era cliente, né? Eles tiveram um bom seguro, a filha já está fazendo medicina. Olha aí. Porque foram planejados. Ele foi planejado, né? E ele faleceu, não foi por doença. Então, mas não é o grande público, né? Porque quem se preocupa mais é quem realmente ou empreende ou mesmo recebe aquele valor e é arrimo da família. Como assim, né? 100% da renda da casa. Então, se eu sou 100% da renda da casa, a minha responsabilidade financeira é muito grande. Minha esposa depende de mim, meus filhos dependem de mim, às vezes minha mãe depende de mim. Ok, então, financeiramente falando, você é a pessoa mais importante da família. Financeiramente falando, né? Então, CLT, quando é um CLT, mas que é um arrimo de família, se ele entra no INSS, né, por alguma coisa que acontece, a renda dele vai diminuir e o custo vai aumentar. Então, a gente também precisa trabalhar as questões financeiras. Qual foi o maior desafio desde quando você começou essa empreitada, né? Começou a ter essas novas experiências? Quebrou ali quando você decidiu, olha, eu vou trabalhar nessa área aqui, que é essa área que eu amo de paixão dentro da advocacia, eu vou ajudar pessoas. Né? Porque o que eu vejo em você é o servir, você está ajudando pessoas a melhorarem a sua condição de vida. Qual foi o desafio maior que você encontrou? Vou dizer 2, ok? O primeiro, talvez... como a sua amiga Maiara. Por quê? Porque eu vinha de uma posição que as pessoas me demandavam, né? Já era diretora de uma estatal, né? Então, eu já tinha um nome no mercado. Então, as pessoas me buscavam, as pessoas me ligavam, né? E quando eu empreendi, abri a consultoria, meu CNPJ, eu tenho que ligar para o cliente. Então, aquela posição, entre aspas, né, de inércia, não era inércia porque eu trabalhava. Sim. Mas quando você, como a Maiara, que sai para visitar o cliente, que tem que ir na casa da pessoa, essa mudança brusca, né? De posicionamento. E eu tenho que escutar muitos nãos. E aí entra o segundo ponto, que é a cultura. Hoje, por que eu foco tanto em fazer vídeos, em falar sobre isso, em ter um processo de aculturamento, porque eu tenho consciência de que quanto mais a sociedade estiver entendendo a importância disso, do planejamento, da questão da valorização do dinheiro, da sucessão, de que seu filho precisa de você, né, que você tem que pensar nisso no futuro, pode ser que ele não me contrate, mas o mercado vai estar mais pronto para mim. Educar, né? A sua educação financeira está deixando a desejar, e eu tiro por mim, já aconteceu comigo, né? Hoje eu consigo, não
com esse profissionalismo, né? Depois a gente vai conversar, né? Sim. Não com esse profissionalismo, porque tem que ter a ajuda de um profissional, tem que ter a ajuda de alguém que realmente tenha esse time. Mas, enfim, quem não tem? E até, Carlos, essa semana, acho que essa semana na anterior, enfim, achei muito interessante que eu estava com um cliente, e aí eu fiz algumas perguntas, aí ele parou assim e disse, poxa, Anne, tu só tá me perguntando o que eu não sei responder. Eu disse, ótimo, é sinal de que eu tô servindo para alguma coisa aqui, porque você não tinha parado para pensar sobre isso. Então, inclusive, para fazer perguntas que você não vai fazer para si mesmo. Né? Por isso que eu falo muito a parte Anne, você é advogada. Sim, estudei muito, inclusive fiz um mestrado em Direito Constitucional, amo o direito. Mas advogado tem meio que a rodo, assim. Entre você trabalhar com direito empresarial, entre você trabalhar com sucessão e você trabalhar isso com patrimônio familiar, tem uma grande diferença. Porque, por exemplo, para o cliente abrir a sua vida, já tive clientes que eu saí, que a gente conversou, e quando eu cheguei em casa, ele me ligou para falar outras coisas de vida. Né? Ele se sentiu confortável, né? Em falar para ti, abriu a vida dele, e isso é interessante, de outras né? situações, de outros, né? Essa questão, né? Dos 2 filhos fora do casamento e tal. Então você não foi só advogada, não. Você foi psicóloga, terapeuta, um pouco, ouvidora, você né? tudo um pouco, né? É um pouco isso. São 2 coisas diferentes, entre você ser só aquele advogado e você ter esse tratamento, porque realmente você precisa alinhar as 2 coisas, é uma relação de confiança. É interessante. Nós temos tem um grupo de alunos, né, no qual eu, com muita felicidade, eu fiz parte, né, da época que era 2º grau ainda, né, para entregar a idade, que hoje é ensino médio, né? E na minha classe, à época, nós éramos uma turma, acho que de 23, 22 alunos, acho que não passava disso não. E nós temos a faixa de, acredito, uns 10 advogados. Vamos lá. Vou dividir as outras profissões. O único jornalista na turma sou eu. Aí nós temos médicos. Já pensei em fazer jornalismo, viu, na época. É muito bom. E aí nós temos mais advogados. Né? E hoje, uma parte desses advogados, eles moram aqui em Fortaleza. A gente tem sempre os encontros. A gente promove encontros, né? Aquela turma daquela época. E às vezes a gente volta à 5ª série. Tem que voltar, né? Tá lá no grupo, fala bobeira. Todo mundo já formado, constituiu família e tudo. Mas tem que ter a 5ª série. Tem que ter. Se tiver a 5ª série, você não fez nada, né? Tem que ter. Então, assim, o que eu percebo hoje? A época era uma competitividade, não que agora não seja, mas grande e acirrada para você fazer direito. Você não tinha Enem, você não tinha essa facilidade que tem hoje. Mas, independentemente da facilidade, vai do querer. O profissional, independentemente da área, como você bem falou, ele tem que ser o melhor. Ele tem que saber fazer de uma maneira que vai lhe dar frutos, retorno. Como você acabou de dizer, eu sou advogada, eu gosto aqui de militar nessa área. Porém, eu busquei essa porque essa eu vou ter um retorno. Então, quando você faz bem feito, quando você faz com maestria, a probabilidade de acertar é muito grande. E graças a Deus você está conseguindo, né, avançar, está conseguindo conquistar mais clientes, né, tá usando as redes sociais a seu favor. Isso é uma coisa assim maravilhosa, né? Tá de parabéns. Tá? Obrigada. Parabéns mesmo, né? E olha, eu sou fã, né, dos comunicadores. Tenho bons amigos, depois a gente conversa aqui, de comunicação. Pensei em fazer comunicação, antes do direito, inclusive. Também depois eu te conto como é que foi. Mas, na verdade, todos nós somos comunicadores e vendedores. Isso. Então, é algo que eu tenho uma facilidade nesse ponto de que eu consigo conversar muito com o cliente, porque eu estudo também comunicação no sentido, né, de curso de oratória, de tudo isso que é importante você conseguir se comunicar. Você pode ter seu melhor advogado. Se o cliente não te entender, Carlos... De nada vai adiantar, né? Né? Então, só que eu não me formei, não estudei. Você que tem a expertise. Então, eu tenho que estudar. Se eu quero ser a melhor comunicadora, vou fazer o cursinho. Então, eu baixo o curso. Veja, eu falei de 2 livros aqui. Eu baixo o curso, eu vou ler. Então, essa sensibilidade que a gente tem que ter no mundo da internet. Que todo mundo é tudo. Não.
né? Eu sou boa em uma coisa, o Isso. Carlos é bom em outra coisa, e a gente vai conversar, vai ser, né, amigos, parceiros, e vai aprender um com o outro. Então, você tem o seu negócio. Eu falo muito pro cliente, ó, ninguém melhor do que você para ganhar dinheiro no seu negócio. Quem sou eu para chegar aqui dizendo que você tá fazendo alguma coisa errada? Se você chegou até aqui. Agora, daqui para cá, sou eu. Se o teu contrato social tá dizendo que tem que ser dito, né? Se você está protegido contra riscos trabalhistas, financeiros, enfim, né? Se a tua reserva aqui, que tá toda, enfim, no banco, te atende, porque se eu tiver um débito trabalhista, meu amigo, vai para lá direto. Né? Vai para lá direto. Então, daqui para cá, você tem que confiar em mim que eu consigo te trazer soluções. Essa é a via de mão. Se ele achar que ele sabe tudo, né? Que o dinheiro dele vai ser só para... Aí, só... a terapia ou ele ter uma associação aqui que dê uma terapia para ele, viu? Possa fazer tudo isso. Não tem muita jeito, não. É interessante. Eu sou do interior, certo? Apesar que a minha família já mora aqui há muito tempo, mas eu sempre até brinco aqui com o Borges, né, nosso presidente. Rapaz, eu não sou cosmopolita, eu sou provinciano. Aí fica aquela briga, né? Fica aquela brincadeira, aliás. Qual o interior, cara? Sou de Poeiras. Poeiras. Fica a 320 quilômetros de Fortaleza e a quase 7.000 de Nova York. Muito bom, É um ponto de referência legal, né, Nova York? Boa. Então, eu não vejo isso lá. Eu sempre militei na área da comunicação e assessoria de imprensa para a prefeitura, Câmara Municipal e rádio. Eu sou do rádio, sempre gostei de rádio. Militei muito tempo no rádio, inclusive trabalhei na Band News, na Jangadeiro, na Som Zoom, em várias emissoras que me forjaram, né, ser este comunicador, né? E adoro o jornalismo literário. Eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo literário, contação de histórias, saber de onde vem fulano de tal. E eu conto, inclusive, no meu blog, muitas histórias interessantes. E essa questão da educação financeira, trazendo para a minha realidade lá do interior, por ter trabalhado em empresas de comunicação e até mesmo prestado assessoria para políticos, não existe. O advogado lá, ele é o clínico geral. Ele é o clínico geral. Ele tem que fazer tudo. E o tudo ele não consegue. É por isso que muitas vezes vem a crítica, né? O advogado fulano de tal foi defender minha causa, não conseguiu. Não é que ele não conseguiu. Ele fez de tudo para se doar da melhor maneira possível. Só que, infelizmente... talvez ele não tenha deixado claro isso pro cliente, né? Isso. Então, sabe, eu acho que essa tua área, a área que tu buscou, que está atuando, eu vejo muito pouco no interior. Quando eu falo interior, é lógico, eu não estou generalizando, né? Deve existir. Mas cidades com 40 mil, 50 mil, 30 mil habitantes. Não tem essa orientação. Está não existe. gravado, próxima agenda, eu vou para Ipueiras. Com certeza. Olha, palestras, né? Eu acho que é interessante, né? Tem muito negócio. Demais. Tem muito negócio. Eu fui... Eu já vou fechar o negócio com você aqui. Fechou. Semana... Itapiúna, você conhece Itapiúna? Itapiúna eu conheço. É longe. Mas eu tenho um cliente lá. Itapiúna. E eu fui lá. E assim, é um polo de comércio e assim, muito bom. Clientes bons, que ganham bem, que é varejista, atacadista. Por quê? Porque as pessoas não saem de lá para vir para a capital. Tudo gira em torno dali, tudo gira em torno daquilo. As pessoas se confiam, as pessoas compram umas das outras, né? E outra coisa, eu sinto muito, assim, eu fico feliz quando eu consigo ajudar, porque eu vi que, poxa, esse negócio, esse comércio, esse mercadinho e tal, ele não vai acabar. Não. Isso aconteceu comigo, né? Quando meu pai faleceu, meu pai tinha 40 anos, eu tinha 11. Ele tinha 40 anos? Meu pai tinha 40 Caramba, anos. muito novo. 40 anos. Muito novo. E meu pai era ainda de uma cultura, acontece muito hoje também, mas de que ele, filho meu, não vai estar no comércio, né? Porque achava que o filho tinha que ser o quê? Advogado, engenheiro. Os pais, né? Eles, na minha época, ou você fazia advocacia, medicina ou engenharia. Sim. Né? A época, né? Nossa, viu a minha época Hoje também. não. Hoje não. Hoje não. Você tem um leque de profissões, né? Inclusive profissões que ainda estão engatinhando, mas que já tem aquela perspectiva para quem está estudando hoje ser um ótimo profissional, porque algumas profissões já estão ficando de lado, já não é mais, né?
A minha filha mais nova, ela tem 15 anos, e eu disse, olha, tu tem que saber o que tu quer da tua vida. Ela, por conta da convivência, né? E eu sempre digo, olha, você é a dona, é a mulher, é a filha. Você é quem manda aqui em casa, que só sou eu e ela, né? Sim. A gente mora só eu e ela. E eu brinco sempre com ela, Carol, estuda, Carol, você não tem que trabalhar, você só estuda, você tem que, sabe? É a preocupação dos pais. Agora, Sim. eu, diferentemente, né? Lógico, eu tive a liberdade de escolher a minha profissão. Mas nem todo pai e toda mãe vai te dar essa liberdade. Olha, muitas vezes eu não consegui me formar em tal área, mas eu quero que meu filho se forme. Né? Eu passo aquilo tudo para o filho, essa responsabilidade toda. E às vezes o filho vai se formar porque, enfim, o pai está querendo, mas não vai. Muitas vezes nem ser um bom advogado ou não ser advogado, empreende em outras áreas, né? Tem muito disso, né? E com certeza ele pensava isso para você. Sim. Eu não sei se ele queria advocacia para ti, mas eu tenho certeza que ele acertou, né? Sim. Não deu tempo, infelizmente. Mas, bom, não conseguimos continuar o negócio, né? Lógico, meu irmão tinha 17 anos na época. Hoje ele é comerciante. Meu irmão estava na veia, vamos dizer assim, mas foi um processo muito doloroso. Enfim, então quando eu chego, eu tenho convicção pessoal para chegar no cliente e dizer, Vivi, sei o que é. Então, aconteceu das duas formas. Tem cliente, por exemplo, que já colocou o filho no negócio, que já testou, que o filho conhece e que agora o filho saiu e está fazendo contabilidade, por exemplo. Aí ele, Anne, mas ele não quer mais, então eu digo, ok, então vamos ver o que a gente vai fazer com o teu negócio. Porque você não vai durar para sempre. Aí lá vai as minhas certezas da vida, a gente também não dura para sempre. Então, beleza, vamos fazer o valuation aqui, ver quanto que vale o seu negócio, deixar um bom seguro vitalício aqui para ele, e daqui a pouco vende teu negócio, vai morar nos Estados Unidos, sei lá, onde é que você quiser. Mas é o teu negócio, você vai fazer o que com isso aqui? Entendeu? Já que seu filho já foi embora. Mas o que o filho, que hoje é meu cliente também, na contabilidade, levou de conhecimento por ele ter trabalhado com o pai, diferenciou ele. Hoje ele é um contador muito diferenciado. Por quê? Porque ele estava no comércio. Ele sabe as dores. Então, assim, esse pai tá muito orgulhoso. Queria que o filho continuasse? Queria, né? Mas o filho, enfim, não, pai, realmente eu tenho que continuar na contabilidade. E eu acho essa história bem interessante, porque muitas vezes você diz, eu tive a opção, né, de decidir o que eu queria. Mas com quantos anos? 17, 18? Não é muito cedo? Então, às vezes, um direcionamento de um pai para dizer assim, filho, eu tenho um comércio aqui, tá andando, eu sei fazer isso daqui. Venha cá, teste, né? Venha, ou enfim, eu sou outra profissão, mas venha junto, deixa eu lhe ensinar, deixa eu lhe mostrar o meu legado. Se não fizer sentido para você, tudo bem, eu vou te apoiar, vou ter minha reserva financeira aqui, ter minha previdência, vou pagar a sua faculdade de medicina, que for 13 mil reais no mês. Mas essa conversa eu consigo ter com o cliente porque eu vivi. E essa conversa, ela deveria acontecer de forma natural do pai para com o filho. E não tem. Muitos que têm comércio, eu digo isso, vislumbrando o interior. Não sei aqui na capital, acredito que sim. Hoje, é igual. Né, no interior, o pai ele não tem esse diálogo, não é? Muitas vezes coloca o filho lá para aprender, o mecânico que eu conheço, né? Casa de material de construção, enfim. Mas a gente nota que o filho não tem aquele apreço. Outros conseguem até ir mais longe, se formar, retornar, tocar o projeto e ter sucesso. Outros não, estão lá de tabela, não vou. Não é? Tem um comerciante lá na minha cidade que eu acho interessante ele, né? Ele foi um dos primeiros a ter casa de material de construção. Se eu não estou enganado, ele já está com seus 82 anos, na ativa. Que legal. Ele vai todos os dias para o comércio. Evidentemente que hoje tem várias casas de material de construção. Mas isso uma geração só? Na geração dele ou ele já pegou? Sim, não. Mas... 82 anos, salvo me engano. 82, 83 anos, não tem mais que isso não. Mas, enfim, qual é o diferencial? É que, ao longo dos últimos 30 anos, surgiram outras casas de material de construção, né? Com computador, com áreas só com a cerâmica, outra área que vai para a amostra, né, e tal. Lá não. Lá é no papel e na caneta. Ele sabe quem é a Dona Maria lá do Boqueirão, o seu Zé que mora lá no Arraial. E ainda continua sendo
a maior casa de material de construção. Acredita nisso? Ele não aderiu a essa evolução tecnológica. O filho dele já falou, cara, eu já tentei, o pai não quer. Ele vai todo dia para o comércio, tem a ajuda da esposa, que é bem mais jovem do que ele, do filho, mas ele continua com a caderneta desse tamanho aqui, dessa grossura, com a caneta, anotando quantos sacos de cimento. E aquela matemática dele, aquele jeito dele administrar, deu certo. Tanto é que ele tem muitas posses. Né? Ele, quando for, né, para o campo celestial, ele vai deixar uma estrutura muito grande para a família. O maior parque de vaquejada é dele, né, prédios, casas e tal. Ou seja, ele construiu a base dele. Mas ele não muda. Ele acha, né, que se mudar, vai tudo pro água abaixo. Né? Enfim, vai a cultura de cada um. 82 anos eu não tenho nenhum cliente, viu? Mas tenho de 75. O que eu, para esses clientes, né, de outras gerações, né? O que é que eu comecei a falar e começou a fazer sentido para eles? Quando a gente fala de sucessão, dá a impressão que eu tô falando de morte. Né? Mas na verdade não é. Porque a morte nada mais é do que uma das certezas que a gente já falou aqui. Quer pagar tributo demais, enfim, né? Quando eu falo de planejamento, de futuro de sucessão, eu tô falando de controle e acesso. Como assim? Você é da época de jogar bola e ser o dono da bola? Você já foi para um jogo de futebol que você era o dono da bola? Qual que é a vantagem de você ser o dono da bola? Porque na minha época, eu ia pra rua e minha mãe só gritava, né? E aí você pega a sua bola e você vai embora, o jogo acabou. Você é o dono da bola. Então, se você tá vivo, entende e consegue hoje planejar o futuro, você é o dono da bola. Porque hoje você dita as regras. Quando eu não estiver aqui, o negócio vai ser gerido assim. E vai ser com esse dinheiro aqui. E vocês vão pagar o inventário que é caro com isso daqui que eu tô deixando. Né? Você consegue ditar as regras, porque hoje você tá aqui. Então você é o dono da bola. Eu não tô falando quando você morreu, eu tô falando de hoje. Você ter o controle da situação. Do comando. E a outra é acesso. Não adianta você deixar um parque de vaquejada, um monte de imóveis, vulgo Chico Anísio. Se eu não deixar dinheiro, tenho que deixar liquidez, dinheiro livre. Porque no Brasil eu tenho um inventário que custa em média 25% em cima do patrimônio. Aí, assim, algumas pessoas comentam, mas em outros países é 40%, 45%. Mas aqui o 25% ele se torna muito mais, ele se torna o dobro. Por quê? Porque o processo de inventário demora, porque tem a justiça. Por quê? Porque eu não consigo inventariar os bens de forma separada, como nos Estados Unidos, que eu posso pegar uma casa do meu patrimônio e inventariar. Aqui tem que ser um bloco todo de um inventário. Se eu tiver com problema em uma casa dentro do meu inventário, o inventário não anda, a não ser que eu negocie. Aí aumenta o tempo que eu estou pagando o advogado. Então, se você não deixar liquidez também para a tua família, acessar o patrimônio e continuar o teu legado, você também não fez nada. Nada vai adiantar, né? Entendeu? Eu queria passar mais tempo. Meu Deus, eu também. Eu vou sair daqui com outra mentalidade, pode ter certeza. Deus, e eu espero também boa. que os nossos telespectadores, nossos internautas, né, tenham se deleitado com tanta informação bacana, produtiva, enriquecedora. Boa. Tô sendo até mais rico, ó. Rapaz, vou aumentar minha conta corrente, né? Vou fazer mais investimento. Doutora, foi um prazer em tê-la no podcast Fala Comandante. Você é um comando, tá? Obrigada. Você está comandando aqui as nossas vidas. E o meu comando para ti é um comando de solidez, de segurança, de fortalecimento. É essa segurança que você passa para os seus clientes, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Muito solidez. Obrigada. Nossa, vindo de você, estou super feliz. Obrigada. E o seu comando, qual é? Meu comando. Gosto de frases prontas. Mas vou trazer uma aqui do Benjamin Franklin que ele diz o seguinte: você não planeja falhar, mas você falha em não planejar. É exatamente a sensação de que a gente não sabe o amanhã, mas se a gente hoje não pensa nele, a gente já começou errado. É verdade. Olha aí, que frase magnífica.
Meus queridos telespectadores, internautas, foi um prazer tê-los aqui participando desse bate-papo enriquecedor, incrível, com a doutora Anne. Eu vou aqui diminuir o nome e falar Anne. Já tá com intimidade, né? O meu arroba aí, viu? Não, vamos lá, vai ser agora. Fale para os nossos internautas e telespectadores onde eles podem lhe encontrar, os arrobas. Quantos arrobas você tiver, pode aproveitar o espaço e divulgar. Eu vou divulgar primeiro da Trian, que é a nossa consultoria, que é mais fácil vocês encontrarem. Mas lá tem também o acesso aos meus contatos, né? Trian, que é TRI, de Tri, AN, né? Trian Planejamento. E lá vocês vão ter um acesso mais fácil com o meu nome aí, que é ANNELINE. É mais fácil. Tem mais algum arroba? Se botar Aneline, só tem eu. Tem uma vantagem. Minha mãe diz isso, minha filha, seu nome é difícil, mas tem uma vantagem. Tá aí. Aneline Magalhães, né? Com os 2 N's. Sim. Facilmente me encontram. Com certeza. Fácil. E principalmente para você que está querendo melhorar a sua educação financeira. Ótimos projetos, visão extraordinária. Procure a nossa doutora em educação financeira. Vamos lá então. Próximo final de semana a gente está na TV Metrópole. A gente quer agradecer demais a sua audiência. Você nos encontra em @MoreiraRepórter ou @Primeira Coluna. E para todos os associados e seus dependentes nos vendo através do podcast Fala Comandante, @AspraCE Oficial. A todos o nosso forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.